às vezes chegava a 5, 6 vezes o valor que estava na folha de pagamento, né? E isso só foi possível depois, né, sobre isso. Inclusive, isso partiu a investigação dos próprios membros da instituição que pediram que isso fosse averiguado, né? E se verificou, ao fazer a extração dos computadores da folha de pagamento, que de fato existia uma segunda folha de pagamento, vamos dizer assim, um segundo caixa, né, que ao ser consta no relatório do próprio TCE, que foi publicado à época, referente ao exercício 2014 a 2004 a 2008. Esses ilícitos, evidentemente, resultaram na dilapidação do patrimônio público, né, e no enriquecimento ilícito dessa organização criminosa, né. A gente detectou que essas pessoas e o principal investigado, Emílio, passaram a deter um patrimônio totalmente incompatível com a renda que oferiam à época, enfim, né? E isso foi escamoteado, foi utilizado na compra de imóveis, né? E uma transação bancária muito expressiva para o que eles, à época, declararam para a Receita Federal. Ou seja, a movimentação bancária era totalmente incompatível com a declaração fiscal prestada à Receita Federal. Aqui vocês observam como acontecia. O Ministério Público, tá certo, pagava ao EMI, isso aqui é normal, porque ele era um membro da instituição, né? Parte do que ele recebia era lícita, porque fazia direito fazia jus como servidor, e parte era ilícita, era recebida indevidamente. A folha de pagamento, ali, na folha de pagamento, se pagavam a cunhada, Maria Raquel, a outra cunhada, Maria Liduína, e faltou outra cunhada aí, que é a Maria... Maria da Glória. Não, Maria da Glória é ex-esposa. A outra cunhada é Arminda Raj, faltou aí. Não, a Arminda Raj está ali, ela na verdade é cunhada também. A sobrinha... Ela é sobrinha, né? Sobrinha Mariana. A sobrinha Mariana. A primeira, né? Todos eles estão presos? Não. O que acontece? Então, essas pessoas que tinham esse vínculo com o procurador recebiam quantias, né? E quando eram depositados os valores em suas contas, imediatamente, no mesmo dia, ou no máximo 2, 3 dias depois, esses valores eram transferidos através de transferência bancária para a ex-mulher do investigado Emi, Maria da Glória, né? A movimentação bancária foi muito alta, foi muito grande. Então aí esse pagamento era feito para 3 cunhadas e elas repassavam para a ex-mulher. Para a ex-mulher, exatamente. Então, por exemplo, a Maria Raquel, por exemplo, a Maria Raquel, ela estava na folha de pagamento do Ministério Público num cargo de assessora especial de gabinete de PGJ. À época, um assessor especial de gabinete de PGJ tinha uma remuneração de R$3.000. 3 ou 3? R$3.000. Então, na folha de pagamento 1, que é a verdadeira, em 2006, se a gente for observar, inclusive está na peça isso, vocês já devem ter visto, 2006, de janeiro a dezembro, está como se ela tivesse recebido R$3.000, ou seja, R$3.000 12 vezes. Só que nesse período, quando a gente vai para o sigilo bancário, de janeiro a dezembro, ela não recebeu esse valor. Ela recebeu valores muito maiores. E esses valores, vocês sabem que salários é uma regularidade. A gente recebe praticamente a mesma coisa a cada mês, não há muita diferença. Só que havia vamos dizer assim, havia uma flutuação muito grande. Então, ela em janeiro já recebeu 7.500, em fevereiro 12.000, em março 12.000, em abril 11.250 e por aí ia. De toda sorte, vocês observam que os valores que eram depositados eram totalmente divergentes dos valores que se dizia que era pago, que se dizia aos órgãos de controle. E onde é que a gente prova que houve um dolo? Que o procurador-geral da época sabia desse esquema e comandou. Porque quando foi feito a perícia e se extraiu os dados dos computadores do setor financeiro, viu-se que nessa tabela 2 era justamente a tabela que correspondia à verdade, aqui para os bancos, que estavam nos computadores da PGJ. E só foi possível porque um dos investigados, que inclusive se encontra foragido, Ribamar, era responsável por isso e era um braço direito do EMI. Inclusive o Ministério Público fez uma crítica, porque como uma pessoa que sequer tem um vínculo
efetivo com a instituição, né, ocupava um cargo, uma função tão melindrosa como a pessoa que é chefe da folha de pagamento, né? Então, uma pessoa que não tem nenhum vínculo com a instituição exercia essa função, foi um dos pontos que foi criticado pelo próprio CNMP. Então, ao ver essa folha 2, a gente viu realmente que essa folha 2 era o que correspondia à verdade, né? Eles faziam uma contabilidade do caixa 2, ou seja, o dinheiro desviado, isso estava na folha 2 evidente, tá certo? E esses dinheiros, após chegar na conta da Maria da Glória, algumas vezes também era repassado para a conta do Tiago Saldras, que é o filho dele, que também constou na folha de pagamento da PGJ, né? Mas assim, a princípio saía era para a conta das cunhadas, né? E que a ex-mulher e isso se tornou para as contas das cunhadas, era regra, certo. Era uma coisa regular, mas nesse período também teve transferências diretas do Ministério Público para a conta do Tiago, também houve. Inclusive há pessoas que trabalharam lá, entre aspas, né, que trabalharam, que ninguém nunca trabalhou, mas que sequer tinham matrículas na instituição. Sequer tinham matrículas. Isso aí foi evidenciado, é o caso do Samuel Pacheco. Inclusive isso foi mencionado no relatório do Conselho Nacional do Ministério Público, no relatório de inspeção. O Ribamar recebia também? O Ribamar também tinha... Ele não ia fazer isso de graça, né? Então o Ribamar também apresentava uma disparidade total do que estava na folha para o que recebia. O sigilo bancário dele não foi quebrado ainda, nós solicitamos, mas pela folha de pagamento pessoal, né? E pela quebra do sigilo bancário dos dados da Procuradoria, se verificou já isso. Qual carro que ele ocupava? Qual carro que ele ocupava? Era chefe da folha de pagamento do setor financeiro. José Ribamar de Sena. Explica uma coisa. À época, a gente tem conhecimento de que o atual presidente do Tribunal de Justiça era chefe de gabinete do procurador investigado. Existe alguma coisa, alguma investigação contra ele, algum indício que ele tenha se favorecido também desse esquema aí? Não existe. Não existe. O próprio relatório de inspeção do CNP apontou a pessoa do procurador-geral da época, o EMI, e seus familiares. É tanto que outras pessoas da instituição não foram citadas de maneira nenhuma, nem funcionários da época efetivos. Foram ele, os familiares e essas pessoas que ocupavam um cargo precário como o Ribamar, que tinha esse cargo de confiança lá, né? Então, assim, não há nada, né, em relação a outros membros ou ex-membros. Nesse intervalo, doutor, também a morte de um servidor que era responsável pela movimentação financeira lá. Essa morte dele guarda alguma relação com essa investigação? Não. A morte dele, inclusive, foi uma morte natural, né? Ele realmente, pelos dados que nós temos, participou, né, desses ilícitos, mas a morte não tem nada a ver com a... Promotor, o senhor tem ideia de quanto houve esse aumento de enriquecimento? O patrimônio do ex-procurador chegou a quanto? Por exemplo, era quanto e aumentou para quanto? É importante isso. Olha, nós estamos avaliando isso, porque essa questão da evolução patrimonial, notadamente a questão de se fazer uma atualização, né, ela demanda um certo estudo específico na área e também demanda que nós consigamos localizar todo o patrimônio dele, o que está sendo feito, né? Então, assim, eu não posso dar esse dado, mas eu posso afirmar categoricamente que o que ele apresenta, né, e os gastos que tinha, a movimentação, é totalmente compatível com a renda que oferia à época. Promotor, José Ribamar, todos são familiares do... Todos. O Samuel Pacheco é concunhado, é casado com a irmã da ex-esposa dele. A Mariana Salves é sobrinha, o Agamenon é genro, a André é filha, a Suciana é nora, o Tiago é filho, a Raquel é cunhada, a Arminda é cunhada e a Glória é ex-esposa. A Glória, inclusive, é secretária de ação social do município. Doutor, dessa, quem está preso e quem não está? Quem foi pedir a prisão? Preso nós temos o Emi, o Tiago, a Suciane e a Mariana Salles. Tem mais de forageiros. Por quê?
Porque não foram presos. Não foram encontrados. Não, sim, mas ele é Andréa, né? A Maria da Glória não se confirmou. Então são Quatro ou cinco cinco presos. presos. 4 presos. Nós ontem estávamos numa conversa que foi registrada acerca de uma prisão, mas até o momento não foi realizada. O pessoal está no. Quem é essa pessoa que está no outro estado? Eu não posso falar, isso aí Onde o senhor falou, é necessário. então, onde o senhor falou 12, eu botei 11, mas eu tá errado, mas eu botei 11. Falta a Maria do tá faltando Maria Liduína, que é a cunhada. Foi verdade, é verdade. Eu tenho uma informação de que o valor pago ao Saldes Martins chegou à quantia de 1.600.000 para chegar nos 8 milhões. Cadê o resto do dinheiro? Foi para onde? Essa quantia é o que a gente analisou que foi diretamente para os familiares. Como eu lhe falei, há existiram outros modos operandi, através dos estagiários e também outra pessoa que a gente identificou que essa pessoa, inclusive, é beneficiária do Minha Casa Minha Vida, é uma pessoa simples, e que essa pessoa estava na folha de pagamento do Ministério Público e essa pessoa mensalmente depositava, transferia uma mesada para vários integrantes da família do Emílio. Então, tem outros fatos que a gente faz parte da investigação, mas que a gente calculou e por essa razão, essa parte aqui está longe da quantidade que efetivamente foi desviada. Doutor, estimativa? o Jornal deu 20 milhões. Nossa estimativa inicial é algo aproximado a 8 milhões. Mas o Jornal deu 20 milhões. É algo porque é o seguinte, na época, a folha de pagamento do Ministério Público, o gasto com o pessoal em 2004, já em torno de 56 milhões. Então, se eu considerar que em 4 anos não houve nenhum aumento no repasse para a folha de pagamento, então vai dar em 4 anos algo em torno de 210 milhões. Então, assim, percentualmente, os 4 anos foi desviado em torno de 5% de todo o valor pago com o pessoal. Então, isso, o Samuel Pacheco, ele também está entre os presos? Não, tá não. Esse aí é o que foi procurado em Palmas, que tem endereço em vários locais, mas não foi localizado nem em Palmas e Mas ele tem mandado de prisão? Tem mandado de prisão. E ele mora no Palmas por aqui agora? Pois é, tem um endereço em Palmas, mas não foi localizado. Quem mora no Ceará nessa relação aqui? No Ceará são todas as cunhadas. A Arminda, Raquel e a Maria Liduína. Doutor, e dentro dos bancos, existe alguém que poderia acrescentar, porque era um valor muito alto que era repassado para a conta de terceiro. Existe alguém dentro do banco, algum indício? Não, até então nós não temos assim nenhuma ligação quanto a pessoas do banco envolvidas. Promotor, o senhor vai pedir o bloqueio dos bens do doutor Emílio? Já foi solicitado a disponibilidade do patrimônio dele. Existe algum bem que chame a atenção pelo alto valor? Olha, em relação a todos os investigados, por exemplo, o que vocês encontraram em imóveis muito altos, luxuosos, como é que é? Propriedades como a Maria da Glória, tem uma propriedade em Picos, inclusive nossa equipe esteve lá, uma propriedade de uma envergadura, uma propriedade que é uma fazenda, cara, exato. É uma propriedade rural, uma chácara, né? Veículos. Porque é o seguinte, a única pessoa desses aqui que tinha um vínculo efetivo, que tinha um ganho razoável, era o próprio Emílio. Os demais nunca exerceram qualquer função, não tem uma profissão definida, né? Então, causa espécie uma pessoa que não tem nenhum vínculo empregatício, transito na conta dela, pode ser R$100.000, né? Não tem muito fundamento. Né? E quem assina a rosa nisso daí? É o Ribamar. José Ribamar assina a rosa. Doutor, só para tirar uma dúvida, na conta lá que nessa folha que os órgãos de controle, então eles apareciam na faixa dos 3 mil. Exato. Nessa conta, e outros sequer apareciam. Nessa outra folha então era 4 vezes, 5 vezes. Sim, mais. olha, chegava na época, pelos valores, esse cargo de assessor, o que foi realmente era pago de verdade, chegava ao dobro do salário do promotor na época. E o promotor só falou de 30 mil, né? O estagiário recebeu em torno de 30 mil. Não, 30 mil foi das transferências que a gente viu nesse valor. Não recebeu regularmente, mas há depósito de 30 mil, 15 mil, 18 mil. É tanto que assim, é uma coisa tão assintosa que não existe nenhuma espécie de regularidade, porque o salário era regular, né? Então variava ao bel prazer do interesse
do chefe da instituição, que é o EMI. Doutor Romulo, O recurso era oriundo de onde? Era da folha de pagamento? Era de recurso? Eu não entendi. Esses recursos eram oriundos da onde? É o recurso do Ministério Público que seria destinado ao pagamento de pessoal. Ele não mudava a sentença judicial, não? Como? Sentença judicial, se tinha corrupção? Não. doutor, Folha de pagamento mesmo. Folha de pagamento. doutor Romulo, porque a prisão, qual foi o fato novo que deflagrou a prisão recente? O real caso antigo, já tinha, porque qual foi o fato novo? Pergunta. A prisão temporária, ela tem previsão na lei, ela se dá para alguns crimes com o intuito de se investigar. Então, nós vislumbramos a necessidade no sentido de se concluir as investigações, porque havia várias arestas, né, alguns pontos que necessitavam ser esclarecidos. Então, a prisão temporária tem esse efeito investigativo. Não obstante isso, a gente também vislumbrou que o próprio EMI, ele criou obstáculos à investigação, né, determinou a contar nos depoimentos que foram colhidos, determinou que se queimasse documentos, determinou alteração no sistema de informática da folha de pagamento. Então criou toda uma série de obstáculos à investigação. Então foi necessário que a investigação fosse desenvolvida sob sigilo, já que era claro que ele tinha interesse em impedir essa investigação, né? E foi imprescindível que após isso fossem presos para que outros fatos fossem esclarecidos, que notadamente após a diligência a gente pudesse realizar buscas no intuito de trazer novos documentos, novas provas aos autos. O que foi ele disse, a filha e o filho, disseram o quê? O que ele disse? Não, eles não foram ouvidos ainda, eles serão ouvidos a partir de hoje. Eles estavam no flagrante da onde? Estava tentando fugir. Como ele pode ter ficado sabendo dessa... Olha, uma investigação dessa envergadura, complexa e que tem muitas pessoas envolvidas, até porque os fatos geram no conhecimento deles a investigação, porque o CNP teve aqui, enfim, tem advogados atuando, então certamente tinham em mente que poderia acontecer a qualquer momento um fato, né, dessa natureza. Pode ter vazado uma informação. A gente está avaliando isso, né? Mas o importante é que a gente conseguiu se antecipar e conseguir fazer as buscas e algumas prisões, notadamente a do chefe da organização criminosa, né? Isso aí assim, foi importantíssimo. Os demais, o pessoal está no campo e vai fornecer a foi apreendido? Ontem tantas apreensões, o que foi comprovado? Olha, são muitos documentos, então demanda tempo para fazer análise, né? Mas o que eu posso já adiantar é que, por exemplo, na casa do chefe da folha de pagamento, foram encontrados, apesar de ele estar afastado do Ministério Público, ter sido demitido, tem mais de um vínculo, há 6 anos, foram encontradas diversas anotações, documentos referentes ao Ministério Público, a folha de pagamento, com anotações, enfim, disquetes, tudo isso foi apreendido. E esse esquema acabou ou continuou depois? Não, ele acabou. Depois que houve uma nova gestão, o José Ribamar, inclusive, saiu dessa folha e não há nenhum indício que a gente conseguiu vislumbrar de que tenha tido uma continuidade por outras administrações. Onde as pessoas são presas? Onde elas estão presas? Estão presos no Comando Geral da Polícia Militar. Qual a possibilidade desse dinheiro desviado ser devolvido? Com o bloqueio de contas e disponibilidade de bens, né, a gente tensiona que parte desse numerário seja devolvido. Quanto, né? O que for possível, né? Logo que imóveis são caros, né? Mas assim, a gente, por enquanto, não dá para ter essa, vamos dizer assim, essa resposta, porque, como eu falei, a gente está fazendo ainda a evolução e procurando os bens onde eles se encontram, né? Você acredita que pode ter mais gente envolvida, promotor? Mais gente envolvida? Mais funcionário do Ministério Público? Não, nós não vislumbramos a participação de mais ninguém, né? Principalmente, se perguntava muito em servidores efetivos e tal, nós não detectamos. Inclusive, o que a gente observou que esses estagiários, na verdade, estavam sendo prejudicados, né? Estavam sendo enganados. Porque, às vezes, pelos valores que eram colocados altíssimos, depois a pessoa acabava caindo no imposto de renda, porque
não teria feito a declaração do imposto e tal, pelos montantes. Então essas pessoas, algumas vezes foram pegas de surpresa, porque sequer sabiam que estavam recebendo aquilo, porque de fato não recebiam. Então foram pessoas também que foram enganadas. Então, onde tem mais cartela no PowerPoint, já acabou aqui. Tem mais. Então, pode continuar, por favor. O Ministério Público pensa em pedir a prorrogação? A gente vai avaliar, após a operação, a gente vai avaliar os documentos, depois ao nível deles a gente vai avaliar essa necessidade. Então você vai continuar na sua exposição. Aqui no GAEC. Os dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos? Todos foram cumpridos. Aqui, no caso, aí eram as formas de pagamentos irregulares, a maior para laranjas, suas próximas, enfim, comissionados, estagiários. Olha, aqui você tem uma ideia. Ó. Na época da Arquilha Raiz, essa senhora é cunhada do EMI. Essa senhora, ela nunca trabalhou aqui no Ministério Público, efetivamente. Vocês observam aqui, ó, que ela começou a movimentação na conta dela. A conta foi aberta em 2004, ela começou a movimentar em outubro de 2004, logo que ele tomou posse como procurador-geral. Tá certo? A conta começou a ser movimentada. Essa pessoa movimentou R$580 mil nesse período, de 2004 a 2009. Você vê que é um valor expressivo, mais de R$500 milhões. Olha que ela no dia 21 de março, ela recebe crédito do salário de R$10 mil. E no mesmo dia, ela recebe de crédito salário novamente R$20 mil, 30 mil. Aí no mesmo dia ela vai e saca R$29.950, quase os 30 mil. Então, às vezes, a subtração do dinheiro público se dava através de transferências, ou mesmo ela sacava e depois passava, conforme a gente verificou nas investigações, para o então Procurador-Geral. Valores recebidos, cheque compensado, valores ao Agamenon, é o genro dele. Ele movimentou 603 mil 2004, 2005, né, a 2010. Essa transferência aqui que ele recebeu de crédito, ó, veio da conta da Maria da Glória, né, e depois compensou esse cheque. Então havia um trânsito muito grande entre as contas dessas pessoas, né? Vinha do Ministério Público e depois havia uma pulverização dos valores. Salário. Ó, isso aqui ele recebendo crédito salário da Procuradoria sem sequer ser servidor. Ele recebeu, acabou de receber o habeas corpus. Sim. O EMI acabou de receber o habeas corpus. Ó, André, ó, ela recebeu transferência da Maria da Glória, ó, 69 mil, ó. E aí depois havia uma transferência para uma conta de investimento de 60 mil. Então os valores são altos e sempre entre essas pessoas. Vou passar. Maria Raquel, crédito salário. A Maria Raquel era outra cunhada, né? Crédito salário do Ministério Público, ó, 7.500, né? Aí, ó, já emitia um DOC, uma transferência, 2 dias depois, de 3.000, 4.500, ó, totalizando 7.500 para quem? Para Maria da Glória, a irmã dela, a ex-mulher do Emil. Aí depois, ó, no dia 21 de fevereiro, ó, o salário dela em janeiro era 7.500. Aí em fevereiro o salário dela já passou a R$12 mil. Tá vendo? Aí depois emitia transferência para quem? Maria da Glória, ex-mulher do Emil. Quando foi em março, o salário dela, ó, R$12 mil. Aí ela faz 2 TED de 7.500 cada uma para quem? Para Maria da Glória, ex-esposa do Procurador-Geral da época. Né? E aí, a Suciane, por exemplo, aqui era estagiária do Ministério Público, aqui é a nora do investigado Emir, né? Que era estagiária e depois passou a ser assessora de gabinete e recebeu a título de provento em 2008 quase R$4.500, quando a gente sabe que nem um estagiário, nem um assessor de gabinete da época ganhava essa importância. Ó, Tiago Saunders, consta na lista de depositantes, nessa conta aqui dele, Maria da Glória, né? Aí os valores, ó,
26 mil, 85 mil, e por aí vai os valores que transitavam, né, que vinha do... Aqui é uma apresentação que a gente faz utilizando uma ferramenta de Business Intelligence, que a gente demonstra aqui, ó, Maria Raquel, ela está como servidora do MP, ó, servidor, aqui tem a lista, ela está como servidora. Isso aqui foi, ela é cunhada do, então, Procurador-Geral do MP. Então, o ano que nós estamos nos referindo aqui é 2006, mês de fevereiro, mês 2, ó, 2006, mês 2. Vocês observam, crédito de salário, quando foi que ela recebeu? Em fevereiro. Tá vendo? Aqui, 12 mil, não é isso? Então, ela recebeu 12 mil de crédito de salário do Ministério Público, que dia? 21 de quando? De fevereiro. Então, quando ela recebia, no mesmo dia ou no dia posterior, no dia 22, ou seja, no dia posterior, ela já fazia transferências para quem? Para a conta da Maria da Glória Saunders, esposa, então, procurador. Tá vendo aqui os valores? Então, isso se deu mês a mês. A gente colocou alguns aqui a título de exemplificação, mas pode passar, por favor. Aqui, por exemplo, ela, a mesma Maria Raquel, cunhada, agora no mês de março, quando foi que ela recebeu de salário? 12 mil, tá vendo? Dia 21 de março. No mesmo dia 21 de março, no mesmíssimo dia 21, ela fez o STED, tá vendo, para Maria da Glória e para uma conta sua, da própria Maria Raquel, de R$ 7.500 cada uma. Esse aqui é um valor que ela recebeu no mês de abril, o salário R$ 7.500 em abril de 2005, no dia 20 de abril, e no dia 24 de abril, no dia 20, salvo engano, no dia 20 caiu numa quinta-feira, então teve o final de semana e tal, e no dia 24 ela já faz os valores aqui, ela já faz uma transferência aqui de 5.700 para Maria da Glória. Então, às vezes, a transferência do valor é total e, às vezes, ela transferiu 80% e ficava com alguma coisa, né? Então, a execução da operação em campo a gente solicitou 12 prisões temporárias, 12 buscas de apreensão, se deram em Teresina, Picos, Fortaleza e Palmas. Isso tudo foi feito através desses métodos de investigação, dessas técnicas, e é basicamente isso. Então, por quais crimes cada um vai responder? Porque a gente vê que tem peças-chave. Eu vou passar a palavra do Dulce Nobilino, que a gente ele tem conhecimento aprofundado dos fatos, e ele vai também... Você achou a altura dele? Oi? O habeas corpus. Agora o Dulce Nobilino aí vai falar. Bom dia. Bem, inicialmente com relação ao habeas corpus, isso é natural, que nessas situações vamos verificar se houve mesmo esse deferimento de habeas corpus e ver as novas medidas que iremos tomar. Mas para comprometer a você, ele sequer foi ouvido? Isso a gente só pode averiguar depois da gente verificar essa situação. O senhor entende que houve pressa do judiciário? Qual é a avaliação chamada da decisão? Inicialmente a gente tem que ver a decisão, ler a decisão e verificar. Você acha que compromete a investigação? Você acha que compromete essa soltura dele? Inicialmente, como falei, nós temos que verificar a decisão judicial, certo? Ver os fundamentos e daí para frente ver quais normas e medidas que teremos que tomar de forma que não venha prejudicar a investigação. Doutor, houve tempo, pelo menos, de vocês ouvirem e tirar as dúvidas que pairavam ainda acerca do fato? O início das oitivas teria início hoje, né? Teria como terá de outros alvos que se encontram presos. Foi quando se deu a soltura dele? Foi dos 4 ou só do procurador? Essa informação nós estamos tendo agora, né, com relação ao investigado Emílio Martins Filho. Qual a punição após a conclusão? Nós nos encontramos ainda em investigação. Mais à frente, o Ministério Público oferecerá a denúncia e iniciará o processo judicial. O Ministério Público, quando tem um pedido, desculpa a ignorância, mas quando tem um pedido de habeas corpus,
o Ministério Público dá um parecer ou não precisa? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso fica a critério do judiciário. Nesse caso, sabe qual é? Nesse caso, nós temos que ver a decisão judicial, nós fomos intimados, e verificar o que foi, com base em que foi essa decisão judicial. É razoável, doutor, nesse momento solicitar uma nova cautelar? No caso do ENI? Temos que verificar a decisão judicial, o seu teor, para daí então vermos as novas medidas que o GREF tomará. Então ele nem foi ouvido, o senhor disse que começaria hoje. O investigado Eni Martins Filho ainda não foi ouvido. Doutor, é só mais um balanço. Quem está preso, quem está solto. Só um balanço. Os presos são Eni Martins Filho, a Suziane, o Thiago Salles e a Mariana. A Mariana foi presa no aeroporto, foi isso? Em que circunstâncias? Podia dizer melhor isso? Bom, em que circunstância? Como é que foi? Aí eu posso passar a palavra para o nosso colega, a respeito desse fato específico que ele acompanhou. Ontem, quando do cumprimento dos mandados de prisão, nós obtivemos a informação de que a Mariana estava indo para Teresina, vindo do Rio de Janeiro. O voo chegava aproximadamente às 15h30. Então a equipe se deslocou até o aeroporto, lá encontramos inclusive com os advogados dela, conversamos e eles nos receberam muito bem, disseram que ela ia se entregar sem nenhum alarde, porque estava no local público, no aeroporto. Ela entrou na viatura, conduzimos até o quartel da Polícia Militar, onde ela se encontra recolhida. Ela foi conduzida pela PM ou pela PRF? Foi conduzida pela Polícia Militar.